O Jogo de Ideias hoje é transmitido direto da Arena do Itaú Cultural. Isso porque nós estamos recebendo educadores, jornalistas, escritores, tudo num evento importante, interessante, principalmente neste ano, 2005, que é o ano ibero-americano da leitura. É o ano do Viva a Leitura. Então a leitura vai estar presente, você deve estar percebendo já, muito presente na televisão, no rádio, nas discussões, na mídia impressa. Nós fizemos aqui o Leitura de Inquietações sobre Leitura, um seminário internacional que contou com muita gente interessante, muita gente diferente. No programa de hoje, por exemplo, você vai conversar com o professor José Pacheco. O professor José Pacheco é muito conhecido no Brasil, um diretor de escola pública em Portugal, mas da Escola da Ponte. Nós vamos conhecer um pouco dessa escola que tanto sucesso tem feito no Brasil. Tudo bom, professor? Obrigado por você estar aqui. Fez boa viagem? Sim. Sim? Um pouco longa. Um pouco longa? Vale a pena. A Escola da Ponte, uma escola pública em Portugal, o senhor é diretor desde a década de 70, já tem uma relação com o Brasil, né? Sim. Que escola é essa? Que diferencial é esse que chama a atenção dos educadores na Europa e no Brasil? É uma escola da rede pública, como disseste. Na aparência, na exterioridade, é idêntica a muitas outras. O modelo de escola, falando em termos arquitetónicos, é semelhante a dezenas de outras escolas, mas é efetivamente diferente e foi assumindo essa diferença ao longo dos anos, ao fim de muito trabalho, embora eu considere que está a começar agora o projeto. O que se vê de mais diferente, aquilo que é mais externo, mais exterior, menos importante, é o facto de não ter aquilo que uma escola normalmente tem. A série, o ciclo, a aula, a turma, o teste, a hora, a campainha a tocar. Mas isso são questões muito, muito secundárias. O essencial daquela escola talvez seja o facto de naquela escola se ter concretizado de um modo, que há outros modos certamente, aquilo que até há pouco era uma utopia, que era fazer da escola da rede pública um lugar onde as crianças são mais sábias, mais pessoas mais felizes, que aprendem mais, que aprendem melhor e que aprendem para além daquilo que está nos livros ou na net, aprendem a estar com os outros, aprendem as emoções, os afetos. Talvez seja isso que distingue, infelizmente... Por que aprende mais? Porque é uma pessoa melhor. Isso é uma afirmação, digamos, fazer a defesa dessa afirmação não é, pelo menos, do meu ponto de vista, não deve ser muito fácil. Porque os alunos da Escola da Ponte são pessoas melhores e mais felizes. É um atrevimento da minha parte, mas eu tenho uma linguagem para fora, muito provocatória, exatamente para haver a pergunta. Não sou eu que digo, são os estudiosos, são os pesquisadores e o próprio Ministério da Educação. Os pais dizem isso também? Os pais também, até porque os pais estiveram desde a primeira hora, em meados da década de 70. Aliás, são um dos pilares da escola e no quadro de uma escola pública, num país de grande tradição centralizadora, a Escola da Ponte é a única que tem um contrato direto com o Estado e são os pais que dirigem a escola. Os pais, antes que houvesse alguma mudança, perceberam-na e deram o seu aval, porque os pais são pessoas inteligentes e amam os seus filhos. O que os pais perceberam? Quer dizer, o que não, inclusive foi logo depois, o senhor está desde 76? Sim. Pois é, a Revolução dos Cravos é de 74, exatamente, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa consequência da outra, né? Evidentemente. O que os pais perceberam? Eu devo só fazer talvez uma correção. É que 76 é o ano do refluxo. Houve um período de euforia, um período de grande euforia entre 74 e 75. Com a Revolução dos Cravos, que é o período de redemocratização de Portugal, exatamente, né? E 76 foi um período de refluxo, de grandes reações à própria Revolução. E o lugar e o tempo onde nasceu o projeto seria aquele onde seria impensável que nascesse. É um espaço de onde partiram todas as contra-revoluções em Portugal, desde a de 28 de maio, que instaurou a ditadura, as revoluções etc. conservadoras. Exatamente. É uma zona... O espaço que o senhor está dizendo é essa região onde está a Escola da Ponte, sim, que é o extremo norte de Portugal. Tá. Historicamente, a área... uma dependência da igreja muito forte, uma igreja conservadora de Braga. Mentalidade agrária? Sim, de algum modo, muito rural. E quando eu digo isto, não é depreciativo. Eu penso que nós... É a história. Exato. Nós fomos, perceber onde estávamos,
e que os pais têm todo o direito de questionar aquilo que as pessoas fazem de diferente, como aquilo que fazem sendo rotina. E o que nós fizemos foi, desde o início, dar a palavra aos pais para que, quando mudássemos algo na escola, considerávamos nós para melhor, fundamentando, os pais percebessem e autorizassem. Se não arriscar-nos íamos, a cada passo que dessemos, regredir 2. Eu poderia dar alguns exemplos, não sei se Pois não, eu acho que seria interessante. Posso dar, entre muitos, este. Por exemplo, nós rejeitamos em determinada altura o uso da cartilha do manual escolar. É uniformizador, está repleto de erros científicos, sobretudo aquele que ensina a ler e a escrever não sai daquela velha forma do PUAPA, o TUET, que imbeciliza e cria ódio à leitura. Então nós quisemos, de algum modo, sermos capazes de ensinar às crianças não apenas desse modo, mas de todos os modos possíveis, desde a aprendizagem, a alfabetização, em que se faz a aprendizagem a partir das frases ou dos contos, até a aprendizagem em que se faz a partir da sílaba ou da letra, como é a tradição. Depois tivemos cerca de um ano conversando com os pais ao sábado à tarde, ouvindo-os nas suas representações, nas suas lógicas, na sua sabedoria, na sua cultura, e contrapondo o que era, digamos, científico, técnico, pedagógico, numa linguagem acessível, numa linguagem de gente, que eles percebessem. Porque o problema aqui está nos códigos que se utilizam. Ser entendido não é fácil. Sobretudo quando tínhamos pais, como ainda hoje temos, cuja maioria, as famílias são de classe muito baixa, há fome, há desemprego, e há pessoas que nunca andaram na escola. Nós tivemos isso, mas quando os pais perceberam, e perceberam muito facilmente, pelo uso do bom senso, que as crianças têm diferentes formas de aprender, as crianças têm diferentes ritmos de aprender, as crianças não são todas iguais. Nem toda criança de 10 anos é igual, nem toda criança de 12 tem... Os pais perceberam isso. Aliás, os pais nunca foram um impedimento à mudança. Os únicos impedimentos que tivemos foram de micropolíticas e culturas locais avessas à mudança, e o maior obstáculo que tivemos foi a cultura profissional dos professores, que tiveram de se transcender e alterar. Portanto, os pais nunca... necessariamente ocorreu uma transformação do professor. Está ocorrendo. Está ocorrendo. Aquilo que se passou nestes 30 anos, estou a falar de 30 anos, foi apenas aquilo que posso chamar a proto-história do projeto. E é a altura de eu sair. Eu estou na aposentadoria. E, portanto, já temos lá um substituto, que aliás foi meu aluno, foi eleito e foi meu aluno, agora é professor de Matemática e Ciências, porque considero que o projeto da Ponte está apenas a começar, sinceramente. É a única escola pública em Portugal com este perfil, é a Escola da Ponte? Infelizmente, há pouco aliás disse, quando eu falo da Ponte, falo com alguma tristeza, porque não quer dizer que não haja imensos professores que nestes 30 anos se foram aproximando e foram vendo na Ponte alguns contributos para a transformação da sua própria prática, mas são muitos professores, mas as escolas estão paradas. Escola como escola, enquanto escola, têm culturas de isolamento, cada professor na sua sala, dando a sua aula. E não funciona assim. A profissão de professor não é uma profissão de isolamento, é uma profissão de solidariedade. Daí que não haja outros exemplos de escolas. Há de escolas particulares. De escolas particulares. Já há algumas que, inspiradas na Ponte, não fazendo a clonagem do projeto da Ponte, que isso é impossível, isso seria um disparate, mas inspirado na Ponte, porque, como eu disse, houve pesquisa, houve avaliação que mostrou que aquilo funciona. A experiência que o senhor poderia transmitir é a do conceito desse relacionamento que foi importante. Poderia dizer-se, como disse um estudioso que fez lá uma tese de mestrado, um novo paradigma. São os paradigmas apenas. É um novo paradigma, sinceramente, e nós nunca imaginamos que isso fosse acontecer. Perguntam-nos muitas vezes por documentação da década de 70. E quando eu respondo, não temos, perguntam, mas então não guardaram para... Eu disse, nós não guardamos porque aquilo que fazíamos na década de 70 era o que qualquer professor faz na sua realidade dura para melhorar o que fosse possível com os recursos que nós tínhamos. Nunca imaginamos que isto fosse dar o que deu. O que nós temos é uma atitude de interrogação. Porquê é que há ciclos? Porquê é que há séries? Alguém sabe explicar? Ninguém sabe explicar. Se houver alguém que sabe explicar, que me o diga. Então foi isso que fez a diferença. E ao fazer perguntas, nunca esperamos que fosse chegar à transformação radical que foi, com os resultados excelentes que produziu. Porque se fosse uma transformação
e os resultados fossem piores, melhor fora que ficasse como antes. A verdade é que está à vista, está avaliado, resulta mais, não apenas no domínio da aquisição simples do cognitivo, mas também do nível do desenvolvimento socioemocional, socioafetivo, sociomoral. Por isso é que eu falei em melhores pessoas. São aquelas que veem os outros como pessoas. Professor José Pacheco, vamos para quem, nossa maioria, eu mesmo, não conheço assim, o dia a dia da escola. Vamos fazer um pequeno jogo aqui, né? Quantos alunos tem a Escola da Ponte? Neste momento tem cerca de 200 distribuídos em 2 espaços. Nós temos um espaço clandestino. Clandestino, uma escola pública com espaço clandestino. Não, eu sei muitos alunos que pertencem ao terceiro ciclo, 7ª, 8ª e 9ª série. Eu teria de explicar porque é que eu o chamo clandestino, penso que seria amassador, mas é uma bela aventura que eu dia de contar. Está certo, fica o próximo programa. Talvez. E depois temos 160 no espaço onde trabalhamos e onde as visitas chegam. Quantos professores? A trabalhar diretamente com crianças não chega a 20. 20 professores. Mas deixe-me dizer, a Escola da Ponte é uma escola também num outro domínio muito especial, porque recebe toda a criança e jovem que as outras escolas jogam fora. Criança que não aprende... O que é uma criança que as escolas jogam fora? Vou dar exemplos. Criança que não aprende, vai para a Escola da Ponte. Criança com síndrome de Down, paralisia cerebral, vai para a Escola da Ponte. Criança que bate em professor, ou põe um professor em estado de coma, como já aconteceu noutras escolas, vai para a Escola da Ponte. Crianças com distúrbios, vêm com relatórios de médicos, pedopsiquiatras e psicólogos, vai para a Escola da Ponte. Criança com história de polícia, vai para a Escola da Ponte. Isso é aceito pelos pais dos outros alunos? Sim. Tranquilamente? Sim. E porque quando entram naquela cultura, que é uma cultura diferente, eles percebem que os tratamos como pessoas. E a história que eles têm antes importa, mas importa muito mais aquilo que eles são connosco. E como eles constroem as regras dentro da Escola da Ponte, logicamente que acontece, por exemplo, isto, é que há crianças que noutras escolas fogem da escola e nessas escolas onde eles estavam há portão, há chave, há ferrolho, há vigilante. Na minha escola não há portão, não há chave, não há vigilante, a porta está aberta e eles não fogem. Podem pensar, ele é um presunçoso, possivelmente serei, mas a verdade está ali para provar. O que é que se passa? Milagre não é a atitude que temos perante eles. O que é que se modifica em relação à experiência que essas crianças e jovens tiveram nas outras escolas? O que é que está de diferente? É a pergunta que eu faço para quem quiser ir lá ver. Portanto, recebemos essas crianças e essas crianças, quando estão noutras escolas, precisam de um professor o tempo inteiro com eles. Temos crianças que estão institucionalizadas, que não têm pai nem mãe, que foram adotadas e rejeitadas. Vivem longe da escola e o ônibus leva-as lá de manhã, vai buscá-las ao fim da tarde. Crianças que foram para outras escolas e não as aceitaram, porque disseram que eram violentas. Chegavam à nossa escola, cuspiam, batiam, insultavam, mas dura pouco. Dura o tempo que dura, enquanto eles não percebem que têm de recuperar a sua autoestima e que têm de ver os outros como gente, porque também o vemos como tal. Vamos continuar então, são 200 alunos, cerca de 20 professores. Eles entram na... Que horas começa a aula, qual a atividade? Cerca das 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Vai até às 5h30 da tarde. Eu sou um estudante, um aluno. Na média, qual é a idade, a faixa etária? De que idade a que idade os alunos lá? Temos alunos desde os 5 aos 19 anos. Dos 5 aos 19. Um aluno de 10 anos de idade, ele chega, ele faz o quê? Como é que é o dia dele lá dentro? O de 10 pode fazer o mesmo que faz o de 19 ou que faz o de 5. Todos os dias são diferentes, não é um dia igual ao outro. E cada criança é um caso único e irrepetível. Quem entra lá dentro vê que cada um tem o seu próprio plano, que é diferente do que está ao lado e do outro. Portanto, é impossível prever o que vai acontecer. Os professores gerem a imprevisibilidade, com o domínio técnico total na sua área de especialização e da metodologia da ponte. O que a criança faz é elaborar um plano diário, prevendo a autogestão do tempo, do espaço, do que tem de aprender em projeto, sozinho ou com outros, precisando de professor. Ele sabe o que ele tem que aprender. É educado para isso. Mesmo desde tenra idade. Fazendo trabalho, jogos sociais, ajudando-nos a perceber o que é o trabalho de grupo, ajudando-nos a trabalhar em assembleia de escola, que eles elegem e têm uma vez por semana trabalhando, ajudando-nos a perceber o que é uma pesquisa, ajudando-nos, em diferentes dispositivos.
E, sobretudo, porque as crianças que entram na Ponte aprendem muito cedo a autonomia no domínio da leitura e da escrita. Há crianças... A leitura e a escrita são fundamentais, portanto... Estruturantes. E o raciocínio lógico-matemático, não é? Há crianças que, em 2 meses, ficam com as aquisições básicas da alfabetização, dominando todo o texto, sabendo interpretar e sabendo reinterpretar. Não é milagre. Professor, eu, fazendo uma pesquisa, eu encontrei um texto no Observatório da Imprensa, aqui no Brasil, um texto a partir de um trabalho criado, o Observatório da Imprensa, criado pelo Alberto Dines, tem um programa, inclusive, na TVR do Rio de Janeiro, passa na TV Cultura de São Paulo e outras TVs e tal. E encontrei um texto sobre uma mãe de aluno que escreveu para o Diário de Notícias em Portugal, assustada, dizia que o filho dela não sabia matemática. Um aluno da escola da Ponte, que o filho dela não sabia matemática, ela se assustou com aquilo, escreveu. E deu um caso, digamos assim, um caso jornalístico, pela forma como a jornalista abordou o tema, tal, esse tipo de coisa. Mas não seria isso que importa. Mas é importante. É importante. Até que o senhor sabe desse caso. Sabe. Essa mãe se assustou, deu meu filho na escola da Ponte não sabe matemática. Não se assustou. A mãe foi manipulada. Foi manipulada? Nós ainda vivemos num país de democracia recente. Tudo o que é diferente perturba. Por isso virou um caso de ética jornalística. Sim, e no final deram-nos razão. Muitas vezes as crianças são tomadas como arma de arremesso por pessoas sem escrúpulos. E não quer dizer que a mãe foi manipulada, vamos deixar só claro, pela jornalista, aliás, era uma jornalista, ou por um grupo... Por um político local. Qual a importância da pesquisa? Total, cria uma grande autonomia na criança e, sobretudo, dá-lhe a possibilidade de ser solidário. Isto é, quando a criança, num livro ou na net, recolhe determinada informação, a sabe trabalhar, filtrar, aproveitar, sintetizar, selecionar, recuperar, transformar e passar a outro. Repare que estou a falar em processos complexos de pensamento, por isso é que eu falo de melhores pessoas. Ela passa para o outro e põe a bibliografia por baixo para que o outro possa aprender tanto quanto ela. Bibliografia que não foi dada pelo professor, mas que ela descobriu. Exatamente. Aliás, é fundamental que as pessoas que leem um texto saibam qual foi a origem do texto. E eles fazem isso. Professor, vamos voltar um pouquinho a falar sobre a leitura. A leitura é sua especialidade, né? Leitura escrita. Foi. Foi? Tá bom. Mas o senhor ainda deve guardar muito conhecimento, muita informação nova. Como é que há um estilo... No Brasil, por exemplo, a gente percebe nitidamente que algumas crianças que têm um mínimo de acesso ao livro, ela pega um livro, uma revista, tal, ela chega assim no 2º ano na escola e tal, ao desestímulo. E muitos explicam assim, o desestímulo porque a pessoa passa a não ler coisas que lhe interessam, quer dizer, a partir daquele texto ser levado para outro, tal, mas é imposto uma certa bibliografia, um cânone, né? Inclusive com linguagens muito diversas dos jovens. No caso da Escola da Ponte, como é que se dá a questão da leitura? Como é que se dá o estímulo à leitura? Ou se há necessidade, de repente nem há necessidade disso, por ser alguma coisa natural? Qual é o papel da leitura? Se eu penso que o trabalho escolar é um trabalho de esforço, ou seja, o princípio da realidade se impõe, no caso da leitura é completamente o oposto. Tem que ser o princípio do prazer continuamente. Quando uma criança lê ludicamente, lê por diversão. Depois lê para explicar a vida e para a justificar. Eu estou na vida porque li, porque encontrei no livro uma razão para ficar. E depois é fruir. E isso é o prazer. Um prazer sexual, um prazer do afeto. A leitura tem que ser paixão. Não pode ser outra coisa. Agora perguntará, mas haverá paixão em estudar regras de 3 e o sistema galaico-duriense? Não sei. Mas talvez para quem queira estudar isso, seja uma paixão. Eu nunca pensaria em estudar arquitetura. Estudar planilhas. Portanto, tem que ser uma atração, tem que ser algo que seja paixão pura. E o que nós vemos é que as crianças na Ponte que não têm cartilhas, leem desde o romance ao livro técnico com o mesmo entusiasmo, porque procuram lá explicações, procuram jogo, procuram entendimento de si e do outro. Não estou a falar poeticamente, é isto que acontece. E eu vejo crianças que estão na 7ª série, lendo o Harry Potter, que é, 700 páginas em inglês, quando um aluno em Portugal no 11ª série ou 12ª não o faz. No caso, a Escola da Ponte, você disse, não toca
sinal, né, como a gente diz aqui, chega lá meio-dia e meia, mais ou menos, toca o sinal, aquela correria. Não tem classe? Tem classe? Não. Não? Não tem, porque não há necessidade. Como elas se espalham fisicamente? Como é que é isso? A criança tem o seu plano, vai para onde precisa. Se vai para um laboratório é porque precisa de ir a um laboratório. Se vai Aí tem um professor artística, lá no laboratório? tem sempre dois. Dois Nunca há professores. professores sozinhos. Ou então há espaços sem professores, porque muitas vezes não são precisos. O aluno realiza um trabalho sobre um tema X, matemática, por exemplo, sei lá, uma equação, alguma coisa assim? Não é assim, não. Trabalham em metodologia de trabalho do projeto. Eles vão ter a matemática porque precisam da matemática para o projeto. Quer dizer, o projeto ele pode englobar várias áreas. Pode englobar a leitura, quer dizer, o ensino da língua, ciências, a matemática. Exato. Ou só a uma ficção. ou duas. Sim, também, a produção. Eles podem buscar conteúdos de várias disciplinas, não é? Para transformar o saber em competência, que é o saber fazer sobre o saber. Como é um projeto? O que é um projeto? Assim, ele nasce do quê? Ele é um tema? O que é um projeto? Um problema. Um problema. Sentido pela criança, na escola, no bairro, no país, no mundo. Por exemplo? Por exemplo, a guerra no Afeganistão, para falar da Pode sociedade ser um global. problema. Foi um problema. E eles tiveram que estudar, nomeadamente, geografia, a geografia política em torno do Afeganistão, depois o Iraque, ligaram ao Iraque, a geopolítica, as capitais, as produções, o sistema cultural, o sistema produtivo, a economia. Depois foram perceber que ali havia outra religião, outras religiões, foram estudar essas religiões. Depois perceberam que havia ali outros modos de relação comercial, etc. Portanto, eles foram à profundidade da coisa e então precisaram de aprender tudo, história, geografia, português, inglês, porque os sites por vezes vêm, para aí adiante. Não é espontaneísmo. Vamos lá ver. Eles podem avançar num programa de matemática mais rapidamente do que do português ou vice-versa, ou no de educação musical mais rápido do que educação visual. O que eles têm de chegar é ao fim dos 9 anos da escolaridade básica fundamental e terem todo o currículo nacional cumprido de uma forma inteligente, significativa, integradora, ativa, porque isso fica neles. Ao contrário do outro ensino, que é decorar, memorizar, para pôr num exame e esquecer. Isso não serve de nada, isso é perder tempo. Eles o que aprendem com significado, quer seja na matemática, quer seja no inglês ou na geografia, e fica dentro deles, e fica a fazer parte das suas competências. Então, só isto. Só uma última questão para entender a parte burocrática, digamos assim, disso. As pessoas, as crianças, os adolescentes, eles passam de série, não tem nota ou há uma avaliação depois desse período que o senhor disse de 9 anos? Não há série, portanto não passam de série. Não passam de série. Não têm nota, mas se saírem para outra escola levam nota, porque nós não queremos criar problemas às outras escolas. Tá. E se saírem para outra escola levam série também, mas só eles levam, só eles sabem, mais ninguém. E a outra pergunta já não lembro qual era. No final desses 9 anos, tal, como é que... Há uma certificação. Há uma certificação normal. Se bem que agora nós vamos tentar ir até ao vestibular e depois do vestibular acabar com o exame do vestibular. Tá. Qual o seu segredo de atuação política para manter a Escola da Ponte dentro de uma instituição oficial, como única instituição, como uma única entidade, né, como uma única escola com esse perfil? Julgo que há 3 grandes pilares naquele projeto. Muito por intuição, devo dizer. Eu nunca esperei que agora começasse a sistematizar para tirar algumas conclusões. O primeiro pilar foi exatamente haver da parte dos pais a compreensão do que aquilo estava a ser e da vantagem que haveria para os seus filhos. Por isso, o senhor se escolou na comunidade. Exatamente. E hoje, como muitos dos pais são ex-alunos, mais fácil se torna. Depois há um segundo momento, que é o momento da fundamentação. O trabalho do professor é um trabalho exigente, que requer uma prática coerente com uma teoria muito bem fundamentada, não é? Passa pelo pleonasmo. Nós, cada passo que demos na prática, fomos sempre fundamentando, e aqui teria de explicar muita coisa. E depois há um terceiro elemento, é que naquela escola, ao contrário de muitas outras, é um por todos, todos por um. Temos uma cultura de solidariedade muito forte, de modo que o professor nunca está sozinho e vê no outro sempre não um opositor, mas alguém que o completa e o melhora. Qual a sua relação com os educadores brasileiros? Aquilo que eu vejo no Brasil é muita disponibilidade, muita generosidade, muita abertura, que não existe nas escolas da Europa, que estão cínicas, está velha. Não quer dizer que não haja bons profissionais na Europa. Há bons profissionais, mas as escolas são fechadas.
Mas há Escola outro, está cínica é uma bela expressão. está muito, porque sabe aquilo que é preciso fazer se não faz. Não é ingênua, é cínica, porque sabe Está que é preciso mudar. burocratizada. Está. A racionalidade técnica, instrumental, burocrática, administrativa, tomou conta da escola europeia. É difícil mudar. Eu visitei aqui em São Paulo, só para dar um exemplo, um jardim de infância, um jardim infantil, onde, dando o primeiro passo lá dentro, me comovi. Eu choro muito facilmente, estou muito piegas, agora com a idade dá-me para isso. O T-Arte, passa a publicidade, da Terezinha, a quem eu rendo as minhas homenagens. Coisa maravilhosa. Sem pôr em causa outros. Estive na Escola da Vila, estive com muita gente por aí, na Lumiar. Escola da Vila em São Paulo. Na Lumiar. Mas aquele jardim de infância devia ser um exemplo para o mundo. E o Brasil não o conhece. Portugal respeita a Escola da Ponte? Não sei A nação responder. portuguesa respeita? Neste momento reconhece a qualidade. Foi o próprio ministro que fez a avaliação. Quando queria acabar com ela, o ministro quis acabar com a escola, fez a avaliação e foi à televisão dizer que era um projeto de qualidade. Agora, eu acho que há um risco, que é ver na Escola da Ponte o paliativo de todo o mal que o sistema atravessa. Isso seria o pior que poderiam fazer. Têm que ver naquele projeto aquilo que se pode fazer em qualquer outro lugar, em qualquer outra comunidade. Seria o melhor que poderiam fazer para a Ponte. E me pareceu sem recursos financeiros adicionais. Eu costumo dizer que zero, custo Zero. zero. Nós começamos, eu digo isto sempre para as pessoas perceberem, começamos com crianças que ninguém quer, sem banheiro, sem porta. Eu queria dizer isto. Há quase 30 anos começamos sem banheiro, sem dinheiro, sem porta. Um edifício decrépito a cair aos pedaços. Com crianças, que era a turma do lixo. Eu queria dizer isto, é muito importante. Hoje não. Professor José Pacheco, muito obrigado por sua presença aqui no Jogo de Ideias, nesse Jogo de Ideias especial, feito aqui direto da Arena. As pessoas já estão ouvindo trovão, daqui a pouco começa a chover. Muito obrigado e continue. E o Jogo de Ideias fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Até lá.